Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, santificai em vossos corações o Senhor Jesus. Estamos vivendo o tempo pascal e precisamos ouvir essa recomendação da palavra de Deus: santificai em vossos corações o Senhor Jesus. Como nós podemos santificar o Senhor Jesus em nosso coração? Talvez a gente se depare com a nossa limitação humana. Como é possível tornar o meu coração este templo onde o Senhor Jesus é santificado? A boa notícia que a palavra de Deus nos comunica hoje, principalmente hoje, é que isto não é obra humana. Essa santificação dos corações não é obra humana, não poderia ser obra humana, não poderia vir de nós mesmos, não poderia ser com nossa força nos tornarmos santos. A santificação do Senhor Jesus em nosso coração é obra do Espírito Santo de Deus em nós. Portanto, é possível fazer isso abrindo-se ao Espírito Santo. Fazer, portanto, o nosso coração santo é obra do Espírito Santo em nós. E aí entra a nossa participação humana. Se é obra do Espírito Santo, se é verdade que é obra do Espírito Santo, também é verdade que não se faz sem a nossa participação, sem o nosso consentimento, sem o nosso querer, sem a nossa intencionalidade. Qual é a nossa parte? O que devemos fazer? Quem une a sua vida a Jesus tem naturalmente a disponibilidade interior para acolher o Espírito Santo, o Paráclito, o defensor. Repito, quem une a sua vida a Jesus tem naturalmente a disponibilidade interior para acolher o Espírito Santo. Aqui está o passo que precisamos dar. Nós devemos nos colocar diante de Jesus desejosos a unir a nossa vida a Ele, a vida dele. E se nós unirmos a nossa vida a Ele, naturalmente nós estaremos abertos para acolher o Espírito Santo. Desse modo, vai se completar em nós aquilo que nós celebramos no tempo pascal. Porque nós celebramos o tempo pascal
não apenas como uma recordação de um evento salvífico. Nós celebramos o tempo pascal não para ficar se recordando que Jesus ressuscitou. A recordação bastaria fazer uma leitura de um livro, bastaria acessar uma memória. Nós não fazemos recordação pura e simples. Nós devemos fazer a experiência da ressurreição. E quando a gente une a nossa vida a Jesus, disponíveis e abertos para receber o Espírito Santo, se completa em nós a ressurreição de Jesus. Em outras palavras, nós experimentamos o que nós, pela liturgia, celebramos. Portanto, se completa em nós a Páscoa da ressurreição do Senhor Jesus. Acontece, e isso acontece através do Espírito Santo de Deus, e assim se realiza a santificação do Senhor Jesus em nosso coração. A palavra de Deus mostra um pouco isso na experiência dos apóstolos. A primeira leitura deixava muito claro como Filipe era conduzido pelo Espírito e como ele, através dessa união a Jesus no Espírito, como que Filipe vai evangelizando aqueles povos, como as coisas prodigiosas vão acontecendo através deste apóstolo. Isso por quê? Porque o Espírito estava agindo nos apóstolos. Quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, nós vemos essa profusão do Espírito Santo. Desde o Pentecostes, o Espírito Santo irrompeu na história dos apóstolos e na história da igreja, fazendo assim com que toda aquela experiência se transformasse em prodigiosa. Não era obra dos apóstolos, era obra do Espírito Santo nos apóstolos. Portanto, a palavra nos mostrava que para a vida cristã ser completa, é necessário o Espírito Santo. Em outras palavras, a vida cristã não é completa sem a efusão do Espírito Santo. Quem não se abre a essa experiência do Espírito Santo, e a palavra que a igreja usa é efusão. Existe a palavra infusão e existe a palavra efusão. Infusão é quando recebemos o batismo. O Espírito Santo é infundido em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma. A efusão é essa movimentação, é como uma ebulição do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo mexendo, o Espírito Santo transformando, o Espírito Santo agindo. O Espírito Santo, ele não é parado. Prova disso é o que está nos Atos dos Apóstolos. Como o Espírito Santo se movimenta, como é o mover do Espírito. Portanto, a vida cristã não é completa sem a efusão do Espírito Santo, sem essa ebulição do Espírito Santo. Se nós não temos a experiência da efusão do Espírito Santo ativa, não basta ter recebido a infusão batismal, é necessário a efusão contínua do Espírito Santo em nós. Se nós não tivermos, a nossa vida cristã está sendo incompleta. Isso não é uma afirmação do Padre Luciano. Isso é uma afirmação da palavra de Deus. Porque o próprio Jesus promete que o Espírito Santo viria, que ele mandaria o Espírito Santo. O Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, é parte do projeto de Deus, é promessa de Jesus e do Pai. Por isso nós não podemos viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Se Jesus quer nos dar o Espírito, nós não podemos viver sem o Espírito. Nós estaríamos ignorando aquilo que Jesus quer nos dar. Portanto, Jesus diz no versículo 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. É a palavra de Jesus. Eu rogarei ao Pai, é Jesus quem pede, a gente diz, é Jesus quem nos
batiza com o Espírito Santo, né? O Pai é quem derrama o Espírito Santo, mas é Jesus quem pede o Espírito Santo ao Pai. Então Jesus diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro defensor para que permaneça sempre convosco. Permaneça sempre conosco. Permaneça sempre com você. Portanto, o Espírito Santo não pode ser deixado para lá, como se fosse parte apenas de um movimento da igreja. O Espírito Santo é para todo católico. O Espírito Santo é para todo cristão. O Espírito Santo é parte essencial do plano de Deus. O Espírito Santo na vida cristã é essencial. Nossa vida cristã sem o Espírito Santo está incompleta. Sem o Espírito Santo nós nos tornamos órfãos. Jesus diz: eu não vos deixarei órfãos. Eu vos mandarei o Espírito Santo. Então, pela via negativa, nós podemos dizer: sem o Espírito Santo, nós nos tornamos órfãos. Por isso é necessário entendermos que nossa vocação não é ser órfãos. Nossa vocação é ter esse outro defensor, esse advogado, paráclito, que está disposto a estar sempre conosco. Eu virei a vós. Jesus garante. Jesus garante a sua presença como fonte doadora do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que ele diz: eu virei a vós, também ele fala: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro defensor para que esteja sempre convosco. Então Jesus primeiro fala de um outro defensor e depois fala que virá a nós. O que significa isso? Essa duplicidade de presença. Jesus está presente também à igreja. Mas ele está presente na igreja na qualidade de fonte doadora do Espírito Santo. Ele é a fonte da qual nós bebemos o Espírito. Ele é a rocha da qual brota a água viva para nós. Jesus está presente como fonte doadora do Espírito Santo. Então Jesus jamais nos deixaria órfãos. Nós vamos celebrar domingo que vem a ascensão de Jesus. Quando ele sobe ao céu, ele não está rompendo a relação com os discípulos. Não é um ponto final na história de Jesus e acabou ali a história, rompeu-se uma relação que ele tinha estabelecido com aqueles homens e mulheres. Não. Não está rompendo a sua relação com os discípulos. E nós poderíamos dizer: não está rompendo a sua relação conosco, ao estar invisível aos nossos olhos. Porque até então, os discípulos viam Jesus. Depois passaram a não vê-lo mais. Então, quando ele sobe ao céu e se torna invisível aos olhos, ele não está terminando a sua relação. Ele está inaugurando uma nova forma de estar presente. Ele continua presente. Ele é a fonte do Espírito. E todo aquele que quiser beber, ele oferece desta água viva. Queira você também. Não podemos passar pelo tempo pascal sem completar em nós aquilo que é o fruto da Páscoa, a ação do Espírito Santo. Que no seu coração brote esse desejo profundo de beber, porque Jesus está aqui e Ele é a fonte que quer nos dar o seu Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Olá, eu sou o Rogério. Eu sou a Adriana, essa aqui é a nossa Shih Julie. E nós já estamos inscritos no canal do YouTube da paróquia. E você, já se inscreveu? Então venha fazer parte deste canal de oração e evangelização.